Ele escolheu a mulher errada e perdeu os 3. 5 anos depois, 2 meninos com os olhos dele apareceram à sua frente, e o seu mundo perfeito despedaçou-se num instante. Agora, o destino quer o pagamento e uma segunda oportunidade. Ethan Hale estava num canto silencioso do salão de eventos. O zumbido baixo da conversa e o tilintar dos copos formavam um pano de fundo abafado para o momento do qual ele desejava poder escapar. A sua gravata parecia demasiado apertada, o seu fato demasiado polido, a sua expressão demasiado cuidadosamente arranjada. As pessoas esperavam perfeição dele. Investidores, família, uma empresa inteira construída sobre o seu nome. E esta noite esperava-se que ele selasse essa imagem de uma vez por todas. Ashley estava ao lado dele, impecável no seu vestido cintilante, uma mulher esculpida pelas mais altas expectativas da sociedade. O seu cabelo platinado refletia a iluminação quente do salão de baile. Os seus olhos azul céu sorriam com o tipo de compostura que vinha de saber que ela pertencia a este mundo brilhante. Ela era tudo o que um Hale deveria desposar. Tudo o que a sua família queria. Tudo o que fazia sentido no papel. Mas no momento em que ele sussurrou, "Ela é adequada para a minha família", sentiu algo dentro de si apertar, como se a verdade que tentava enterrar pressionasse contra as suas costelas. Ele disse-o calmamente, quase demasiado calmamente, não para Ashley, nem sequer para os executivos curiosos que pairavam por perto, mas para si mesmo. Uma justificação disfarçada de certeza. Uma frase destinada a soar como uma decisão em vez de uma rendição. Ele sentiu o movimento atrás de si. A mais suave mudança de ar. Quando virou a cabeça ligeiramente, viu Skyla parada na porta. O seu cabelo castanho caía em ondas suaves sobre os ombros, captando a luz de uma forma que a fazia parecer deslocada entre diamantes e fatos feitos à medida. Os olhos dela, aqueles inconfundíveis olhos azuis, olhavam diretamente para ele, não com acusação ou raiva, mas com uma espécie de devastação silenciosa. Não foi um momento dramático, sem palavras gritadas ou copos partidos, apenas a quietude de algo precioso a escapar do alcance. Ela percebeu exatamente o que o sussurro dele significava. Ela não era a escolha. Ela não era a pessoa que se encaixava. Ela não era a mulher que servia para a família dele. Ethan abriu a boca, talvez para explicar, talvez para retirar as palavras, mas nada saiu. O mundo ao seu redor desfocou-se enquanto Skyla pestanejava com força e depois se afastava da porta. Ela não se virou rápida ou dramaticamente, apenas devagar o suficiente para que ele pudesse ver a mágoa a instalar-se nos seus ombros. E então ela desapareceu, perdida na multidão, nos corredores, no labirinto de uma vida que ele escolhera sem ela. Ashley passou o braço pelo dele, sorrindo brilhantemente para um diretor que se aproximava deles. Ethan sorriu de volta por instinto, o maxilar tenso, a garganta seca. O resto da noite desenrolou-se numa névoa de felicitações, conversas estratégicas, tilintar de copos e flashes de câmaras. Ele desempenhou o seu papel na perfeição, o herdeiro perfeito, o parceiro perfeito, o símbolo perfeito da estabilidade das indústrias Hale. Mas cada vez que pestanejava, via os olhos de Skyla. Cada brinde tinha um sabor amargo. Cada sorriso parecia uma mentira esculpida demasiado profundamente no seu rosto. Mais tarde, sozinho na sua cobertura, ele repetiu o momento vezes sem conta. O silêncio dela, o silêncio dele. As palavras que ele dissera tão suavemente que pareciam uma traição sussurrada diretamente no seu próprio peito.
Ele convenceu-se de que fez o que era certo, o que era esperado. Uma vida construída sobre fundações de ordem e dever não podia permitir o caos do desejo real. Ashley era estabilidade, previsibilidade, aprovação. Skyla era tudo o que ele não se podia permitir querer. E, no entanto, enquanto olhava para as luzes da cidade, estendendo-se infinitamente abaixo dele, sabia que com uma única frase sussurrada tinha perdido algo insubstituível. Ele perguntava-se se ela chorara naquela noite, ou se simplesmente sabia que isto aconteceria desde o início. Perguntava-se se ela o odiava. Perguntava-se por que não a tinha seguido, por que não tinha lutado. Mas a verdade era simples e cruel. Ethan Hale podia dobrar mercados, comandar salas, moldar futuros. Ele apenas não conseguia escolher a sua própria felicidade. E à medida que a noite se instalava em silêncio, o peso do que ele tinha feito pressionava-o com a certeza inescapável de que algumas decisões ecoam durante anos, às vezes, durante uma vida inteira. O primeiro ano do casamento de Ethan e Ashley desenrolou-se como uma atuação meticulosamente escrita, polida e impressionante por fora, mas vazia nos espaços onde o calor genuíno deveria viver. O casamento deles fora elegante, extravagante, coberto por revistas e elogiado por acionistas que apreciavam o simbolismo de um herdeiro estável. Ashley era excelente a ser a parceira perfeita em público, uma mulher que entendia como navegar nos círculos superiores com graça sem esforço. Ela sorria sempre nos momentos certos, falava sempre com elegância, correspondia sempre à imagem que a família dele esperava que ele mantivesse. E Ethan, disciplinado e cumpridor, acompanhava-a passo a passo, mesmo quando cada noite parecia como deslizar para uma vida feita para outra pessoa. A cobertura deles ecoava com silêncio mais frequentemente do que com conversa. Ashley gostava de planear eventos, conectar-se com doadores, curar uma vida que brilhava sob candelabros. Ethan admirava a capacidade dela, mas sentia-se estranhamente desligado, como se estivesse a observar a história de outra pessoa por trás de uma parede de vidro. Ele tentava estar presente, tentava deixar-se acomodar no papel de marido, mas nem os jantares mais luxuosos nem as reuniões mais polidas conseguiam apagar a dor constante e surda que vivia sob cada palavra cuidadosamente escolhida. Ele dizia a si mesmo que o amor era um luxo para pessoas sem responsabilidades. Ele repetiu o pensamento até que começou a soar como verdade. Sempre que as dúvidas surgiam, ele silenciava-as com trabalho, manhã cedo no escritório, noites tardias a rever contratos, fins de semana tomados por reuniões que podiam ter esperado. Ashley raramente se queixava. Ela prosperava em ambientes onde as aparências significavam mais do que a intimidade. No entanto, às vezes, quando ela o observava do outro lado da mesa, o seu sorriso vacilava, revelando uma centelha de solidão que ela se recusava a admitir até para si mesma. Skyla tinha desaparecido completamente. Ela mudou o número, deixou o apartamento e apagou todos os vestígios de si mesma do mundo que Ethan ocupava. Ele tentava não pensar nela, não lembrar a suavidade da voz dela ou a forma como ela ria como se o mundo não fosse pesado de todo, mas cada dia apresentava um lembrete que ele não tinha pedido. Um transeunte com o tom de cabelo dela. Uma música que ela costumava cantarolar. Um par de olhos azuis numa multidão que espelhava o olhar dela tão vividamente que ele ficava sem fôlego por um segundo. Ele dizia a si mesmo que isso desapareceria. Nunca desapareceu. Uma noite, quase um ano após o casamento,
Ethan voltou para casa mais tarde do que o habitual. A cobertura estava impecavelmente arrumada, luzes quentes a brilhar contra o mármore polido, tudo em perfeita ordem. Ashley estava sentada no sofá, a percorrer o tablet, imaculada como sempre. Ela olhou para cima com um sorriso que não chegava bem aos olhos. Ele percebeu que ela estava a começar a sentir as fendas, o vazio entre eles a crescer demasiado para ser ignorado. Ela perguntou como tinha sido o dia dele. Ele deu uma resposta ensaiada e partilharam um jantar silencioso que nenhum dos dois saboreou. Quando Ashley pediu licença para fazer uma chamada, Ethan vagueou até a varanda, olhando para a cidade estendida sob ele como um labirinto cintilante. Algures lá embaixo, Skyla existia, mas ela podia muito bem ter sido um sonho que ele teve uma vez e perdeu ao acordar. Ele levou a mão ao bolso, com a intenção de verificar uma mensagem, mas em vez disso os dedos roçaram num pequeno pedaço de papel que ele se esquecera que guardava. Uma nota antiga na caligrafia de Skyla, uma que ela tinha deixado no casaco dele muito antes de ele a deixar ir embora. Não era romântico, apenas um simples lembrete que ela escreveu uma vez para ele durante uma semana agitada, mas a curva das letras atingiu-o com mais força do que qualquer discussão ou acusação poderia ter feito. Ele ficou ali, agarrando o papel a desvanecer, sentindo uma mistura de frustração e desejo que arranhava as bordas da sua compostura. Lá dentro, a voz de Ashley ecoava fracamente pelo apartamento enquanto ela falava com alguém sobre uma gala futura. Ela encaixava-se perfeitamente neste mundo, um mundo que Ethan fora criado para herdar. E, no entanto, ele nunca se sentira mais como um estranho na sua própria vida. Os meses passaram, previsíveis e polidos. As aparições públicas continuaram, e Ashley permaneceu impecável ao seu lado. Mas Ethan viu-se a retirar-se mais profundamente para o seu trabalho, para o silêncio, para as partes inalcançáveis de si mesmo que ninguém podia tocar. Ele não se permitia imaginar onde Skyla estava ou se ela tinha sarado. Ele não se permitia imaginar os olhos dela ou o sorriso dela, mas algumas noites, não importava o quanto tentasse bloquear, a ausência dela pressionava contra ele como uma memória que se recusava a morrer. Ele não estava infeliz o suficiente para partir, mas também não estava realizado o suficiente para viver plenamente. Ele existia num limbo construído de ambição, dever e o conforto vazio da rotina. E sob a superfície polida da sua vida, algo frágil começava a fraturar. Ele ainda não o sabia, mas as consequências da escolha que sussurrara 1 ano atrás já estavam a moldar um futuro que ele não podia prever nem controlar. Skyla ajustou o cobertor fino à volta dos 2 meninos minúsculos que dormiam ao lado dela, os seus peitos subindo e descendo em ritmos desiguais, mas determinados. A luz fraca no pequeno apartamento tremeluzia suavemente, lançando sombras gentis sobre as suas feições delicadas. Eles não tinham nenhuma semana de vida, mas cada um carregava pedaços inconfundíveis de Ethan, pedaços que ela tinha tentado tanto esquecer depois de se afastar dele naquela noite polida e brilhante. O cabelo deles era pálido e macio, um tom demasiado familiar, e embora os seus olhos estivessem geralmente fechados, ela já tinha visto clarões de azul suficientes para saber que a verdade os seguiria para onde quer que fossem. Ela passou os dedos pela testa de Luca, depois pela de Liam, sentindo uma mistura feroz de proteção e medo a subir dentro de si até quase a dominar. Ela passara a gravidez em silêncio, mudando de cidade em cidade, trabalhando em empregos ocasionais que não exigiam explicações. Vivia calmamente, quase invisivelmente, determinada a não arrastar ninguém para a tempestade que vivia dentro dela.
Houve momentos curtos e insuportáveis em que ela quase pegou no telefone, quase lhe ligou, quase digitou uma mensagem a pedir nada mais do que uma voz do outro lado. Mas de cada vez, ela lembrava-se do olhar nos olhos dele, quando ele sussurrou aquelas palavras finais e quietas. Ela é adequada para a minha família. Isso ecoava na mente dela tanto como um veredito quanto como uma libertação. Skyla sabia que se entrasse em contacto, estaria apenas a entrar num mundo onde não pertencia, um mundo que já tinha feito a sua escolha. A noite em que ela escreveu a carta tinha sido a mais difícil. Ela sentou-se na cozinha mal iluminada enquanto os meninos dormiam, a mão a tremer ligeiramente enquanto escrevia as palavras que tinha jurado que nunca diria. Tive meninos gêmeos. Tu nunca saberás. Desculpa. A tinta borrou onde uma lágrima caiu, embora ela se recusasse a admitir para si mesma que tinha estado a chorar. Quando terminou, olhou para o papel dobrado durante muito tempo, imaginando como ele reagiria se de alguma forma aquilo chegasse até ele. Ficaria chocado? Zangado? Magoado? Aliviado? Ela não sabia. E o não saber fazia a dor dentro dela ficar mais afiada. Ela segurou a carta como uma confissão, como um pedaço de uma vida que já parecia distante e inalcançável. Mas quando caminhou até a caixa de correio, com o ar frio da noite a morder a pele, congelou com um envelope na mão. A rua estava silenciosa, o brilho fraco do candeeiro de rua estendendo-se pelo pavimento como um caminho que ela podia seguir de volta ao passado. Ela ficou ali por quase 10 minutos, incapaz de se mover, o coração a bater a cada passo que ela quase dava. E então, muito lentamente, ela rasgou a carta em pedaços. O som do papel a rasgar foi dolorosamente suave, mas o silêncio depois pareceu um veredito. Ela viu os pedaços a esvoaçar para o chão, levados pelo vento como fragmentos espalhados de uma história em que ela já não se podia dar ao luxo de viver. Ela voltou para o apartamento de mãos vazias, certa de que tinha feito a coisa certa, mesmo que o seu peito parecesse oco e dolorido. As semanas que se seguiram foram exaustivas. Os meninos choravam frequentemente e as noites pareciam mais pesadas do que ela poderia ter imaginado. No entanto, cada vez que olhava para eles, sentia algo firme e inabalável a formar-se dentro dela. Ela chamou-lhes Luca e Liam porque os nomes pareciam quentes e fortes, nomes que não carregavam o peso das expectativas de mais ninguém. Ela sussurrava-lhes histórias, promessas que ainda não sabia como cumprir. Cantava para eles suavemente à noite, a voz a tremer não de medo, mas da enormidade do amor que sentia, um amor feroz o suficiente para remodelar toda a sua vida. Ainda assim, havia noites em que a exaustão a arrastava para baixo e a solidão voltava a insinuar-se. Nessas noites, ela imaginava um mundo alternativo onde as coisas tinham corrido de forma diferente, onde ela não se tinha ido embora, onde ele não tinha sussurrado aquelas palavras, onde os seus filhos tinham nascido num lar cheio de luz em vez de incerteza. Mas ela sacudia sempre o pensamento. Sonhos eram perigosos. Ela tinha aprendido essa verdade da maneira mais difícil. Skyla trabalhava quando podia, dormia quando os meninos permitiam e construía uma rotina frágil e esperançosa em torno do ritmo imprevisível de recém-nascidos. Ela era mais forte do que sabia, embora não tivesse acreditado se alguém lhe o dissesse. Ela vivia num equilíbrio delicado de sobrevivência e ternura, cada dia um lembrete de tudo o que tinha perdido e tudo o que tinha ganho. E embora ela não o soubesse, não pudesse sequer imaginá-lo, a ausência que deixou para trás na vida de Ethan estava a começar a crescer numa sombra que ele já não conseguia ignorar. Algures longe, no seu mundo de superfícies polidas e corredores silenciosos,
um sentimento começara a mexer-se. Um sentimento que, um dia, puxaria todos os seus caminhos separados de volta para uma colisão da qual nenhum deles poderia escapar. 5 anos depois, Ethan saiu do carro preto elegante sem realmente ouvir o que o assistente ainda estava a dizer. A sua mente tinha estado à deriva toda a manhã, como acontecia frequentemente nestes dias, presa algures entre a ambição inquieta e um vazio sem nome que o seguia como uma segunda sombra. Ele tinha sido convidado para falar num evento de caridade para programas comunitários, algo que Ashley insistira uma vez que apoiassem juntos. Agora ele ia sozinho, por hábito mais do que por convicção, a expressão composta da forma que as pessoas esperavam dele. O ar fresco roçou-lhe o rosto enquanto se aproximava da entrada, ajustando os punhos do fato, preparando-se para outra tarde previsível de conversas educadas e fotografias sorridentes. Ele não esperava nada fora do comum. De facto, mal reparou no grupo de pais e crianças reunidos perto da entrada, distraído pelos seus próprios pensamentos, revendo o discurso na mente, lembrando-se do tom correto, das frases corretas, da postura correta. Mas então algo na multidão mudou. Um som, um riso, uma presença. E o mundo à sua volta pareceu aguçar-se como se alguém tivesse traçado uma linha através da névoa do seu dia. Ele olhou para cima, sem saber por quê, e o seu olhar fixou-se numa figura parada perto da área de recreio exterior. Por um momento, a respiração falhou-lhe. Skylar. Ela estava a segurar uma caixa de mantimentos doados, o vento a roçar o cabelo castanho contra a bochecha enquanto ela tentava prendê-lo atrás da orelha. Parecia mais velha, mais cansada talvez, mas de uma forma que sugeria resiliência em vez de derrota. Havia uma suavidade firme nela, uma força tranquila que não existia há 5 anos. E apesar de tudo, apesar do abismo entre o então e o agora, ele reconheceu-a instantaneamente. Pareceu o eco de uma memória que ele tinha tentado silenciar, mas nunca enterrado verdadeiramente. Mas antes que ele se pudesse mover, o seu olhar caiu sobre os 2 meninos ao lado dela. 2 meninos com cabelo loiro pálido, idênticos como imagens num espelho, a rir e a perseguir-se um ao outro pela relva. Os rostos deles viraram-se enquanto corriam, e Ethan sentiu o chão inclinar-se sob ele. A cor dos olhos deles era inconfundível. Aquele azul brilhante e claro que ele vira no espelho toda a sua vida. Luca tropeçou, depois riu, e Liam puxou-o de volta para cima, ambos a brilhar com a alegria despreocupada de crianças que ainda não sabiam nada das complicações do mundo. Durante vários segundos, Ethan não conseguiu respirar. O coração batia contra as costelas com uma força que ele não sentia há anos, como se a verdade estivesse a tentar romper a sua compostura cuidadosamente construída. Ele não precisava de explicações, testes de ADN ou linhas do tempo. Cada instinto, cada átomo no seu corpo reconhecia o que estava a ver. Aqueles meninos carregavam pedaços dele. As suas feições, as suas expressões, algo na forma como se moviam, na forma como inclinavam a cabeça ao olhar para a mãe. A realização atingiu-o como um relâmpago. Skylar não tinha simplesmente seguido em frente com a sua vida. Ela tinha se tornado mãe dos filhos dele. Ele não se lembrou de dar um passo, mas de repente estava mais perto o suficiente para ver Skylar congelar quando o notou. Os dedos dela apertaram-se à volta da caixa de doações. Os ombros ficaram rígidos, os olhos a arregalar-se com um medo que ela tentava disfarçar de educação. Os anos entre eles colapsaram num silêncio doloroso e sem fôlego. Ela olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. Ele sentia-se como um Skylar. O nome dela escapou antes que ele pudesse impedi-lo. Calmo, instável,
pesado com tudo o que ele nunca tinha dito. Os meninos viraram-se para ele, curiosos em vez de desconfiados. O olhar de Luca examinou-o abertamente, quase analiticamente, enquanto Liam pairava mais perto de Skyla, embora não conseguisse resistir a olhar para Ethan novamente. A presença deles fez o pulso de Ethan acelerar, não de medo, mas de algo mais profundo. Reconhecimento, desejo, incredulidade. Ashley escolheu exatamente aquele momento para sair do edifício atrás dele. Ela tinha vindo separadamente, embora não se tivesse dado ao trabalho de lhe dizer por que estava a comparecer, e os seus saltos estalaram contra o pavimento enquanto se aproximava. O seu sorriso perfeitamente composto desapareceu no momento em que viu Skyla, e depois o seu olhar desviou-se para os meninos. Ela não falou, mas a verdade iluminou a sua expressão com uma clareza cruel. Ethan podia sentir os olhos dela sobre ele, mas não se virou. Não conseguia. Ficou enraizado no lugar, preso entre a vida que tinha construído e a vida que de repente olhava para ele na forma de 2 meninos de 5 anos que carregavam o seu rosto. Skyla pousou a caixa devagar, as mãos a tremer apenas o suficiente para ele notar. Ela abriu a boca, talvez para explicar, talvez para se defender, talvez para fugir. Mas nenhuma palavra saiu. Ela simplesmente ficou ali, exposta de uma forma que temera durante anos, sabendo que o momento que tentara prevenir tinha finalmente chegado. O riso de uma criança quebrou a tensão. Luca puxou a manga de Liam e sussurrou algo, olhando curiosamente para Ethan de novo, alheio à tempestade que se desenrolava à volta deles. A inocência nas suas expressões fez a garganta de Ethan apertar tão dolorosamente que ele teve de engolir em seco apenas para se estabilizar. Ele sentiu o mundo estreitar-se, encolhendo até que apenas 4 pessoas existiam dentro dele. Skyla, os 2 meninos e ele próprio. Tudo o resto, o evento, a multidão, as expectativas polidas da sua vida, desvaneceu-se num borrão monótono e distante. Ethan não conseguia decidir se o momento parecia um castigo ou um milagre, apenas que tinha mudado algo dentro dele para sempre. E Skyla, observando-o com olhos cautelosos, compreendeu que nada voltaria a ser o mesmo. Ashley ficou imóvel durante vários segundos, o tempo suficiente para o silêncio entre os 4 adultos e os 2 meninos engrossar como algo tangível no ar. Os olhos dela moveram-se de Skyla para os gêmeos, e depois fixaram-se em Ethan com uma expressão que ele nunca vira no rosto dela antes. Não era ciúme, nem raiva, nem sequer traição. Era a súbita consciência de uma verdade que ela suspeitava silenciosamente há anos, mas nunca se permitira confrontar. A realização suavizou a sua postura, como se uma tensão que ela carregava nos ombros finalmente se libertasse, e por um momento ela simplesmente inspirou, lenta e deliberadamente, como se aceitasse uma conclusão que estivera sempre à espera dela. Quando finalmente falou, a sua voz estava calma, quase assustadoramente calma, sem qualquer aresta que se pudesse esperar num momento daqueles. Eu sabia, disse ela após uma longa pausa, e Ethan sentiu as palavras atingirem-no com uma força inesperada. Ela não levantou a voz, não o acusou, não fez um espetáculo. Talvez não os detalhes, mas eu sabia que nunca fui a pessoa que tu querias. Ela olhou para ele não com ressentimento, mas com uma estranha mistura de compreensão e resignação, como se estivesse à espera desta confirmação da mesma forma que se espera pela chuva após semanas de nuvens pesadas. Tu escolheste-me porque era fácil, porque fazia sentido, mas nunca foste realmente meu. Ethan não sabia o que dizer. A sua garganta apertou-se e a sua mente lutava para juntar emoções que ele tinha suprimido durante tanto tempo que já não vinham em formas claras.
Ele olhou para Skyla, que estava congelada, com os olhos arregalados e ansiosos, agarrando a borda da caixa de doações como se fosse a última barreira entre ela e o caos que se desenrolava. Ela parecia pronta para pedir desculpa, pronta para fugir com os meninos antes que alguém a pudesse impedir. Mas Ashley levantou a mão suavemente, dizendo-lhe silenciosamente que não havia necessidade de pânico. Ashley voltou a sua atenção brevemente para Luca e Liam. Os meninos observavam os adultos com expressões curiosas, mas sem medo, sentindo a tensão, mas não compreendendo o peso dela. A inocência deles fez o olhar de Ashley suavizar ainda mais. Ela aproximou-se de Ethan, baixando ligeiramente a voz. "Eles são teus." Não foi uma pergunta. Não foi sequer uma acusação. Foi simplesmente a verdade dita em voz alta. Uma verdade que ela já tinha aceitado. Eu vejo isso. Qualquer pessoa veria. Ethan sentiu um inchaço doloroso no peito. Não apenas de culpa, mas da compreensão nascente de quão profundamente ele tinha falhado com todos os envolvidos. Skyla, os meninos, Ashley e até ele mesmo. Ele abriu a boca, procurando as palavras certas para reconhecer a verdade, mas nada coerente se formou. Em vez disso, sentiu algo dentro dele colapsar, um desmoronamento silencioso da fachada que ele mantivera durante tanto tempo. Ashley, talvez sentindo o quão instável ele se tinha tornado, tocou-lhe levemente no braço. "Não estou zangada", disse ela, e havia uma gentileza inesperada no seu tom, uma sinceridade que surpreendeu até Skyla. "Nós construímos um casamento baseado em aparências. Deste-me respeito, conforto, estabilidade, mas nunca amor, e eu sei disso há muito tempo." Os olhos dela demoraram-se no rosto dele, não repreensivos, mas quase aliviados. "Acho que ambos merecemos algo real, Ethan, algo honesto." Ela fez uma pausa, olhando mais uma vez para Skyla, que parecia dividida entre a gratidão e o pavor. "Estás livre." Aquelas palavras pairaram no ar com um peso que ele não tinha antecipado, não porque doessem, mas porque eram verdadeiras. Ashley não o estava a abandonar. Estava a libertá-lo de uma vida que nenhum dos dois podia sustentar sem se desgastar lentamente. Foi um adeus tranquilo e digno, entregue sem drama ou amargura, um reconhecimento final de um casamento que nunca se tornara o que era suposto ser. Ethan exalou de forma trêmula, sem saber se se sentia mais leve ou mais sobrecarregado do que antes. Olhou para Ashley com uma mistura de culpa e gratidão, reconhecendo na expressão dela uma força que ele não tinha verdadeiramente apreciado até este momento. "Desculpa", sussurrou ele, não por obrigação, mas de um lugar genuíno dentro de si, um lugar que estivera adormecido durante anos. "Eu sei", respondeu ela gentilmente recuando. A sua calma era quase surreal, mas vinha de uma clareza que ela ganhara ao longo de anos a vê-lo derivar para um lugar que ela nunca poderia alcançar. Então, com um aceno final e simples, ela virou-se e caminhou em direção à entrada do edifício, deixando para trás um silêncio que parecia a primeira respiração após uma tempestade. Ela não olhou para trás, não porque não se importasse, mas porque tinha feito as pazes com uma verdade que carregara sozinha durante demasiado tempo. Skyla permaneceu imóvel, a respiração superficial, os dedos a tremer tão subtilmente que apenas Ethan notou. Ela não falou de imediato, demasiado atordoada pela graça e suavidade inesperada do que acabara de acontecer. Ela tinha imaginado confronto, raiva, culpa, nunca libertação. E certamente não bondade. O olhar dela moveu-se para os meninos, que tinham retomado o jogo, felizmente alheios ao facto de que o seu mundo tinha mudado de formas que eles ainda não conseguiam compreender. Ethan aproximou-se de Skyla,
embora não demasiado perto, relutante em assustá-la ou dar a impressão de que esperava algo dela. A voz dele era calma, áspera nas bordas, carregada de confusão, culpa, admiração e o início de algo que ele ainda não tinha coragem de identificar. Skylla, disse ele. E pela primeira vez em anos o nome dela não sabia a arrependimento, apenas a desejo e verdade. Ela levantou os olhos para os dele, preparando-se para o que viesse a seguir, sem perceber que tudo entre eles já tinha mudado no momento em que ele vira os gêmeos. O espaço entre eles permaneceu carregado, frágil, incerto, mas já não vazio. Pela primeira vez em muito tempo, o passado e o presente estavam frente a frente, e Ethan foi forçado a confrontar a realidade que tinha criado sem saber. Skylla, ainda sobrecarregada, não sabia o que dizer ou o que sentir. Mas o olhar nos olhos de Ethan, instável, abalado, cheio de um sentido nascente de responsabilidade e algo mais profundo, disse-lhe que nada neste momento iria desaparecer ou ser ignorado. E enquanto os meninos riam em segundo plano, intocados pela gravidade das emoções dos adultos, Skylla percebeu que tudo o que ela temera durante 5 anos tinha finalmente alcançado-a, mas não da forma destrutiva que ela imaginara. Em vez disso, estava a desenrolar-se numa mistura de vulnerabilidade e graça inesperada, reescrevendo o futuro antes que qualquer um deles pudesse processar totalmente o que isso significava. Ethan ficou onde estava por vários momentos depois de Ashley desaparecer dentro do edifício, sentindo o peso da sua vida a mudar em direções para as quais nunca se tinha preparado. As linhas nítidas e limpas do mundo que ele tinha construído de repente pareciam desfocadas, suavizadas por emoções que ele tentara suprimir durante anos. Skylla estava a poucos metros de distância, ainda congelada numa mistura de cautela e incredulidade, com as mãos juntas como se preparasse para um impacto que ainda não tinha chegado. Ela não sabia o que Ethan pretendia, o que ele sentia, o que ele exigiria ou negaria. Durante 5 anos, ela estivera a preparar-se para que este momento chegasse da pior forma possível, imaginando advogados ou acusações ou perguntas frias destinadas a desfazer a vida que construíra cuidadosamente. Em vez disso, via um homem cujo mundo inteiro se inclinara sob ele, deixando-o cru e desprotegido de uma forma que ela nunca vira antes. Ele moveu-se em direção a ela lentamente, como se aproximasse de algo frágil que poderia desaparecer se ele desse um passo em falso. O ar entre eles parecia espesso com palavras não ditas, arrependimento, desejo, confusão e um eco silencioso de algo que nunca morrera verdadeiramente. Ele tentou falar, mas parou 2 vezes antes que algo saísse, a voz presa a algures entre o pedido de desculpas e a admiração. Quando finalmente conseguiu pronunciar palavras, foram pouco mais que um sussurro. Eles são... O Luca e o Liam são... Ele nem conseguia terminar a pergunta, como se a verdade já tivesse sido esculpida demasiado profundamente no seu entendimento para precisar de clarificação. Skylla soltou uma respiração trêmula, os olhos a desviarem-se para os meninos antes de voltarem para Ethan com uma mistura de medo e desafio. Sim, disse ela calmamente, determinada a não vacilar, mesmo que o pulso parecesse um tambor nos seus ouvidos. Eles são teus. Ela esperava choque ou raiva ou algum surto de incredulidade, mas, em vez disso, a expressão de Ethan mudou para algo que ela não conseguia interpretar, algo que suavizou as suas feições e despiu a distância que ele carregara durante tanto tempo. Ela viu dor nos olhos dele, mas não o tipo enraizado no ressentimento. Era a dor de perceber o que ele tinha perdido, o que tinha falhado, o que tinha abandonado sem saber. Ele olhou para os meninos novamente, incapaz de desviar o olhar.
Eles estavam agachados perto de um pedaço de relva, a tentar resgatar uma joaninha que tinha caído de costas, as mãos pequenas cuidadosas e precisas. Ele viu Liam sussurrar encorajamento à pequena criatura e Luca sorrir orgulhosamente quando ela finalmente rastejou para o seu dedo. Eram gentis, bondosos, cheios de vida, e eram dele. A realização atingiu-o novamente com uma força quase física, deixando-o sem fôlego. Ele ajoelhou-se sem sequer pensar, baixando-se ao nível deles como se o instinto o guiasse mais fortemente do que a razão alguma vez o fizera. Quando os meninos olharam para cima e o viram, não reagiram com medo ou timidez. Luca aproximou-se primeiro. A curiosidade a superar a hesitação, enquanto Liam ficou um pouco para trás, a observar com um olhar mais cauteloso, mas igualmente brilhante. Ethan estudou os rostos deles, cada linha, cada ângulo, cada indício de familiaridade. O sorriso de Luca era um que ele reconhecia de fotos antigas da sua própria infância. O olhar calmo e pensativo de Liam podia ter sido um espelho do próprio Ethan. Ele sentiu algo no peito a tremer, uma sensação que o assustou com a sua intensidade. "Olá?", disse ele gentilmente com a voz mais suave do que Skyla alguma vez ouvira. Os meninos trocaram um olhar. Depois Luca aproximou-se mais, os dedos pequenos ainda com restos de relva e terra. "A mãe disse-nos que tu eras importante", anunciou Luca com a honestidade direta que só uma criança podia entregar. "Ela disse que tu vinhas de uma vida diferente." As palavras atingiram Ethan com mais força do que ele esperava. Cada sílaba um lembrete de quanto Skyla os tinha protegido do mundo dele, de quão cuidadosamente ela tinha traçado uma fronteira que os mantinha seguros. Liam finalmente aproximou-se, embora mantivesse uma mão pousada levemente na perna de Skyla, ancorando-se. Ele inclinou a cabeça, estudando Ethan com uma seriedade muito além da sua idade. "Por que é que os teus olhos são como os nossos?", perguntou ele, franzindo um pouco a testa, não com medo, mas com curiosidade genuína. A respiração de Skyla prendeu, e ela baixou-se para tocar no ombro de Liam, pronta para intervir, mas Ethan abanou a cabeça gentilmente, sinalizando que estava tudo bem. Ele olhou para Liam e algo quente e doloroso torceu-se dentro dele enquanto respondia: "Porque eu sou o vosso pai." Os meninos não captaram totalmente o significado a princípio, mas uma centelha de compreensão cruzou os rostos deles, algo instintivo, algo que reconhecia a conexão mesmo antes que a lógica a pudesse explicar. Luca sorriu como se tivesse resolvido um quebra-cabeça que o andava a incomodar silenciosamente. Os olhos de Liam arregalaram-se e ele pressionou-se mais contra Skyla, mas não por medo, mas como se estivesse a tentar encaixar esta nova verdade no mundo que já conhecia. Skyla observou tudo desenrolar-se com o coração na boca. Ela tinha imaginado inúmeros cenários onde a verdade vinha à tona, mas nenhum deles se assemelhava a este momento calmo e terno, onde a voz de Ethan tremia com sinceridade e os meninos respondiam com admiração em vez de medo. Ela sentiu os olhos arderem, sobrecarregada pelo alívio e pavor e a esperança frágil que nunca se permitira reconhecer. Ethan levantou-se lentamente, os movimentos quase reverentes, e encontrou o olhar de Skyla com uma expressão que ela não sabia interpretar. Era uma mistura de pedido de desculpas, admiração, desejo e algo feroz que a inquietava com a sua intensidade. Ele aproximou-se, sem lhe tocar, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir a firmeza a regressar a ele, a determinação a instalar-se na sua postura. "Quero fazer parte da vida deles", disse ele, com a voz baixa e firme, embora a emoção tremesse por baixo. "Não porque eu mereça, não porque espere perdão, mas porque eles são meus, e porque perdi 5 anos que nunca poderei recuperar." Ele hesitou,
antes de acrescentar: "Não quero perder mais nada." A respiração de Skyla prendeu novamente, desta vez por um motivo diferente. Ela sentiu o chão mudar sob ela, o futuro a remodelar-se de formas para as quais não estava preparada. Ela não confiava nele. Não totalmente, não ainda, mas via algo nos olhos dele que não estava lá antes. Algo real, algo honesto. E isso assustava-a quase tanto quanto a confortava. Os meninos chamaram-na então, puxando a bainha da sua camisa, ansiosos para lhe mostrar a fuga triunfante da Joaninha. Ela ajoelhou-se para os ouvir, as mãos a tremer ligeiramente, e quando olhou para cima novamente, Ethan ainda a observava com uma intensidade silenciosa que fazia o coração dela apertar. Pela primeira vez em 5 anos, ele não era uma memória ou um arrependimento. Ele estava presente, real, ali à frente dela, com o peso da verdade e o início de algo desconhecido. Skyla, embora aterrorizada com o que poderia vir a seguir, compreendeu que o mundo que ela tinha construído já não era apenas dela para navegar. Agora pertencia aos 4, quer ela estivesse pronta para isso ou não. Nos dias que se seguiram ao reencontro inesperado, Skyla viu-se a viver num ritmo estranho e delicado que parecia simultaneamente familiar e completamente novo. Ethan começou a aparecer com mais frequência, não com grandes gestos ou declarações dramáticas, mas com uma persistência silenciosa que a inquietava muito mais do que qualquer confronto poderia ter feito. Ele chegava cedo de manhã para ajudar a carregar as mochilas dos meninos. Ficava até tarde depois das rotinas noturnas para ouvir as suas histórias intermináveis, e lenta e quase imperceptivelmente tornou-se uma presença tecida no tecido da vida diária deles. Skyla passara 5 anos a preparar-se para criar os filhos sozinha, construindo muros de praticidade e cautela à volta do coração. Mas a cada dia, Ethan lascava esses muros, simplesmente aparecendo com uma sinceridade que ela nunca conhecera nele antes. No início, ela manteve a distância, observando-o com um olhar desconfiado, à espera do momento em que ele pudesse recuar para o mundo frio e calculado que escolhera em vez dela. Mas ele não recuou. Em vez disso, ajustou-se ao caos que ela chamava de lar, passando por cima de brinquedos incompatíveis, aprendendo a entrançar cabelos resistentes ao pente na manhã em que Skyla estava demasiado exausta para o fazer ela mesma, e ajoelhando-se no chão para construir castelos de papelão tortos que os meninos insistiam serem obras-primas arquitetônicas. Quanto mais ele tentava, mais Skyla sentia aquele puxão imprevisível no peito, aquele que ela silenciara durante anos. Ela não se atrevia a chamar-lhe esperança, mas já não podia negar que algo estava a mudar. Os meninos aceitaram-no com uma facilidade que a surpreendeu. As crianças não tinham passado para desembaraçar, nem rancores para alimentar. Tinham apenas curiosidade e instinto, e algo em Ethan falava a ambos. Luca gravitou em direção a ele imediatamente, ansioso para impressioná-lo com pequenos triunfos, desde subir ao trepa-trepa no parque até demonstrar o quão alto conseguia contar sem tropeçar. Liam, mais lento a abrir-se, observou Ethan durante dias com olhos pensativos antes de finalmente se aproximar durante a hora da história, acabando por reclamar o espaço contra o braço de Ethan como se lhe pertencesse. Skyla via a forma como Ethan suavizava quando os meninos se encostavam a ele, como ele pestanejava rapidamente às vezes quando pensava que ninguém estava a notar, sobrecarregado pelo peso de emoções que ainda não sabia como carregar. Uma noite, depois de os meninos terem finalmente adormecido num sono inquieto, Skyla encontrou Ethan na sua pequena cozinha a lavar os pincéis de tinta que os meninos tinham usado para o seu artesanato da tarde. Ele ainda usava as calças de fato à medida e o relógio caro,
mas as mangas da camisa estavam arregaçadas, revelando manchas de tinta azul e verde nos antebraços, como se tivesse passado o dia todo submerso no mundo deles. A mistura de elegância e domesticidade desajeitada fez o peito dela apertar com uma estranha combinação de divertimento e ternura. "Não tens de fazer isso", disse ela calmamente da porta, embora não se tenha movido para o impedir. Ethan olhou para trás, a expressão mais suave do que ela esperava, cansada, mas pacífica de uma forma que ela nunca testemunhara quando eram mais jovens. "Eu quero", respondeu ele, voltando-se para a pia. A voz dele carregava uma sinceridade que tanto a confortava quanto a assustava. "Eu perdi tudo. Cada primeira palavra, cada passo, cada riso. Não posso mudar isso, mas posso estar aqui agora." As palavras dele assentaram pesadamente na sala, puxando emoções que Skyla tinha enterrado tão fundo que pensou que nunca viriam à tona. Ela encostou-se ao batente da porta, os dedos a curvarem-se à volta da borda enquanto tentava estabilizar a respiração. Durante anos, ela imaginara confrontá-lo, imaginara gritar ou chorar, ou exigir que ele reconhecesse os filhos. Mas ali parada, vendo-o assim, manchado de tinta, gentil, presente, percebeu que a realidade era muito diferente de qualquer fantasia dolorosa que ela tivesse conjurado. Ethan secou as mãos, virou-se e encostou-se ao balcão, observando-a com o tipo de foco silencioso que costumava desfazê-la em segundos. Ele hesitou por um longo momento antes de falar. "Eu sei que não mereço perdão", disse ele com a voz baixa e áspera. "E não estou a pedi-lo. Fiz escolhas que te magoaram, escolhas de que me arrependo de formas que não consigo explicar. Mas eu quero..." Ele fez uma pausa, engolindo em seco, procurando as palavras certas. "Quero uma oportunidade de ganhar a tua confiança de novo, e a deles. Não porque espere algo de ti, mas porque não consigo ir embora. Não agora, não depois de os ver, não depois de te ver." Skyla sentiu a respiração prender e desviou o olhar, pestanejando rapidamente. Era avassalador ouvi-lo falar com tal vulnerabilidade sem filtros. O instinto dela era proteger-se, proteger o mundo frágil que construíra para os filhos, mas algo dentro dela, algo há muito adormecido, sentiu-se a mexer. Ela cruzou os braços, não por desafio, mas para impedir as mãos de tremer. "Dizes isso agora", murmurou ela, com a voz mal firme. "Mas nunca tiveste de viver com as consequências antes. Não sabes o que significa ficar." Ethan aproximou-se devagar, como se tivesse medo de a assustar. "Então, ensina-me", disse ele suavemente. "Mostra-me. Não estou a pedir um lugar na tua vida da noite para o dia. Estou a pedir a oportunidade de ser consistente, de ser digno deles, e talvez, um dia, de ti." Ela deveria ter rejeitado a noção imediatamente. Deveria tê-lo lembrado dos anos que passou sozinha, das noites em que chorou silenciosamente para que os meninos não ouvissem, dos sacrifícios que ele nunca testemunhara. Mas, em vez disso, viu-se a olhar nos olhos que outrora amara ferozmente, olhos que tentara esquecer e falhara. Não havia arrogância na expressão dele agora, nenhum traço do homem que outrora permitira que o medo e o dever ditassem as suas escolhas. Em vez disso, via um homem despido de ilusões, humilhado pela verdade, e pela primeira vez acreditou que ele podia realmente querer dizer o que dizia. As semanas que se seguiram tornaram-se uma transformação lenta e frágil. Ethan continuou a aparecer de formas pequenas e constantes, assistindo a reuniões escolares, cozinhando pequenos almoços simples mesmo quando queimava metade deles, remendando uma prateleira partida à meia-noite, porque Luca insistia que era onde o seu dragão de brinquedo dormia.
Skyla dava por si a observá-lo com mais frequência, tentando entender a mudança dentro dele, tentando determinar se era real ou temporária. Ela lutava ferozmente contra as suas próprias emoções, relutante em render-se à possibilidade de algo que não tinha a certeza de conseguir sobreviver a perder uma segunda vez. Uma noite, enquanto caminhavam para casa vindos do parque, os meninos correram à frente, a rir, deixando os dois adultos para trás. Skyla olhou para Ethan, com a intenção de comentar a energia dos meninos, mas as palavras ficaram presas na garganta quando o viu a observá-los com um olhar tão cheio de ternura que o coração dela deu uma volta. Ele notou o olhar dela e encontrou-o com um sorriso pequeno e vulnerável, como se estivesse incerto se lhe era permitido ser feliz. Ela desviou o olhar rapidamente, mas era tarde demais. Algo dentro dela já tinha mudado. Pela primeira vez desde o reencontro, Skyla permitiu-se imaginar um futuro que não fosse definido pelo medo ou amargura. Um futuro onde os meninos tivessem ambos os pais presentes, onde ela não estivesse sozinha em cada decisão difícil, onde Ethan não fosse um fantasma de um passado que ela tentava enterrar, mas um homem que estava ao lado dela com determinação inabalável. Ela não estava pronta para abraçar isso totalmente, não ainda, mas a possibilidade por si só parecia uma semente frágil a criar raízes dentro dela. E enquanto os meninos corriam à frente sob a luz do sol poente, o riso deles ecoando pela rua, ela percebeu que a vida que tinha construído e a vida com que outrora sonhara estavam lenta e cautelosamente a começar a convergir. A primavera chegou suavemente, trazendo consigo o tipo de calor que soltava a tensão nos ombros de Skyla e deixava os meninos inquietos de alegria. As árvores do lado de fora do apartamento explodiram em verde pálido e os dias esticaram-se o suficiente para fazer as noites parecerem mais leves. Foi durante esta mudança de estações que Ethan sugeriu que os 4 fizessem uma viagem à costa. Nada extravagante ou formal, apenas um dia simples onde os meninos pudessem correr livremente e ela não tivesse de pensar em contas ou rotinas ou nas fronteiras frágeis que ela e Ethan ainda estavam a navegar. Skyla hesitou no início, incerta se estava pronta para entrar em algo que se assemelhasse a um passeio em família, mas havia um brilho de esperança nos olhos de Luca e uma sinceridade nos de Liam que ela não podia negar. Ela finalmente assentiu, e quando viu o sorriso aliviado de Ethan, algo dentro dela soltou-se de uma forma que não esperava. A viagem até ao oceano foi preenchida com o tipo de barulho que outrora pertencia apenas a Skyla e aos meninos. Perguntas sobrepostas, canções mal cantadas e o farfalhar constante dos gêmeos a trocar lanches. Ethan conduzia com uma facilidade surpreendente, ajustando o espelho a cada poucos minutos, não para verificar o trânsito, mas para observar os meninos no banco de trás, enquanto apontavam excitados para a paisagem que passava. Skyla sentou-se ao lado dele, observando silenciosamente a forma como ele suavizava nas bordas quando os meninos riam, como se a presença deles reconfigurasse algo profundo dentro dele. Ele não parecia o homem que ela costumava conhecer, rígido, controlado, sempre a calcular a escolha segura. Esta versão de Ethan estava presente, envolvida, desprotegida, e ela via-se a aprendê-lo tudo de novo. Quando chegaram à praia, Luca e Liam correram pela areia sem pensar 2 vezes, o riso a soar pelo ar livre. O oceano estendia-se infinitamente diante deles, ondas a rolar em pulsos suaves e rítmicos que acalmavam tudo o que Skyla carregara durante anos. Ela observou os filhos a perseguir a linha de água, o cabelo loiro a brilhar na luz do sol como flocos de ouro, e por um momento permitiu-se simplesmente respirar.
Ethan estava ao lado dela, com as mãos nos bolsos, não se intrometendo nos pensamentos dela, mas partilhando silenciosamente o momento. Após alguns minutos, ele caminhou para a frente e ajoelhou-se ao lado dos meninos, ajudando-os a construir castelos de areia desiguais que colapsavam sempre que a maré se aproximava demasiado. A visão fez o peito de Skyla doer de uma forma que não era dor, mas algo inesperadamente terno. Mais tarde, quando os meninos estavam ocupados a apanhar conchas, Skyla viu-se a caminhar ao lado de Ethan perto da água, os pés descalços a afundar-se na areia molhada a cada passo. A brisa emaranhava-lhe o cabelo, e Ethan levantou a mão instintivamente para prender uma madeixa atrás da orelha dela, antes de se conter, retirando a mão com um sorriso tímido, quase envergonhado. Skyla sentiu o coração dar um pequeno e involuntário estremecimento com o gesto, a memória de uma velha intimidade a roçar nela como um eco. "Estás diferente", disse ela calmamente, não em tom de acusação, mas com curiosidade gentil. "Não és o homem de quem me lembro." Ethan respirou fundo, observando as ondas arrebentar e a desaparecer ao longo da costa. "Passei anos a construir uma vida que pensava que era suposto viver", disse ele com a voz firme e mais pensativa. "Mas não era uma vida de todo. Era uma performance. E quando vi os meninos, quando te vi de novo, tudo mudou. De repente soube o que importava e o que não importava." Ele olhou para ela, com a expressão aberta e sincera. "Não quero fingir mais, nem com eles, nem contigo, nem comigo mesmo." Skyla sentiu o peso das palavras dele, a sinceridade tecida em cada uma. Ela olhou em frente, vendo Luca assegurar uma concha triunfantemente enquanto Liam a examinava com seriedade científica, e o peito apertou-se com uma emoção a que ela vinha resistindo há meses. "Não é fácil para mim confiar em ti", admitiu ela suavemente. "Tu magoaste-me de uma forma que mudou tudo. Tive de aprender a viver sem ti, a criá-los sem ti. E não sei como te deixar entrar de novo sem sentir que estou a arriscar tudo o que lutei tanto para construir." Ethan assentiu, a expressão tocando na tristeza, mas não na surpresa. "Não precisas de decidir nada agora", disse ele. "Não estou a pedir perdão da noite para o dia. Não estou sequer a pedir por nós. Estou a pedir a oportunidade de te mostrar, a ti e a eles, quem eu posso ser. Quem eu deveria ter sido desde o início." A honestidade na voz dele desarmou-a. Ela virou-se totalmente para ele, procurando no rosto dele qualquer sinal da velha hesitação ou do distanciamento cuidadosamente guardado atrás do qual ele costumava esconder-se. Mas não encontrou nenhum. O que viu, em vez disso, foi um homem despido do peso das expectativas, vulnerável e esperançoso diante dela, pronto para entrar numa vida que outrora tivera demasiado medo de escolher. Os meninos chamaram-nos então, acenando os braços excitados e instando-os a vir ver uma pequena poça de maré que tinham descoberto. Skyla riu suavemente, e os olhos de Ethan brilharam com calor ao som. Caminharam juntos em direção aos meninos, e algo subtil, mas inconfundível, instalou-se entre eles. Não certeza, não uma declaração, mas o despertar silencioso da possibilidade. Enquanto o sol baixava, lançando sobre a costa tons de ouro e rosa, Skyla viu Ethan levantar cada menino nos braços, girando-os suavemente até gritarem de alegria. A visão gravou-se na memória dela com uma doçura dolorosa, um vislumbre de um futuro que ela não se atrevera a imaginar. Ela ficou ali, o vento do oceano a roçar-lhe a pele, e sentiu as fronteiras que construíra à volta do coração vacilarem. Ela percebeu então, com uma clareza que a assustou, que nada estava perdido para sempre.
Os anos que passara sozinha, as noites cheias de medo e exaustão, os sacrifícios que fizera, faziam parte da sua história, mas não tinham de definir o final. A cura não apagava o passado, reescrevia o seu lugar no futuro. E enquanto via Ethan segurar os filhos com uma ternura que o remodelava inteiramente, sentiu algo dentro de si instalar-se numa esperança silenciosa e frágil. Mais tarde, quando caminharam de volta para o carro, Luca a segurar a mão dela e Liam a segurar a de Ethan, Skyla sentiu os quatro formarem algo que ela ainda não conseguia nomear, algo imperfeito, mas real. Ela não sabia onde o caminho deles levaria ou quanto tempo demoraria a reconstruir o que fora quebrado, mas pela primeira vez em 5 anos não tinha medo do futuro. Não com Ethan a caminhar ao lado dela, não com os meninos a rir entre eles. E enquanto a última luz do dia cintilava sobre as ondas, ela compreendeu que a felicidade nem sempre chegava dramaticamente. Às vezes regressava devagar, gentilmente, cosendo-se de volta numa vida, um momento frágil de cada vez.